Hoje nós vamos falar do plural dos substantivos compostos, quando o substantivo flexiona em número, porém com o substantivo composto. Lembrando que o substantivo composto é aquele formado por mais de um radical, que pode ou não estar separado por hífen. Então nós vamos trabalhar primeiro somente com os que são separados por hífen, porque os que não são seguem a regra do substantivo comum. Isso a gente já trabalhou no slide passado, né? Flexionar o substantivo em número quando o substantivo é comum. Se ele for composto sem hífen, segue a mesma regra passada. A gente vai ver agora as regrinhas do composto separado por hífen. A formação do plural do composto pode ocorrer da seguinte forma. Ele pode flexionar os dois elementos que formam a palavra, ou seja, os dois radicais da palavra. Ele pode flexionar somente o primeiro elemento do composto, ou seja, a primeira palavra, o primeiro radical. Pode flexionar apenas o segundo elemento, ou os dois elementos podem se manter invariáveis. Ok? Vamos ver como é que isso funciona. Quando o substantivo flexiona os dois elementos, quando ele for formado por dois elementos, os dois vão flexionar. Sempre que os dois elementos forem variáveis. Nós já trabalhamos com isso, o critério de variável, invariável, não é isso? Muda, não muda, flexiona, não flexiona. Então, quando o substantivo composto for formado por duas palavras que podem flexionar, os dois elementos vão para o plural. Isso acontece especificamente quando é formado de substantivo mais adjetivo. Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, a palavra segunda-feira. Segunda-feira, variável, variável. Os dois variaram. Aqui, ó, segundas-feiras. Matéria-prima. A palavra matéria é variável, prima é variável. Os dois flexionam. Couve-flor. Couve é variável, flor é variável. Flexionam os dois elementos. Guarda noturno. Cuidado com a palavrinha guarda, que lá no finalzinho do slide eu coloquei uma recomendaçãozinha, tá? Esse guarda aqui é policial, tá? Segurança. Então é um substantivo. Então, ó, variável, variável. Os dois vão para o plural, guardas noturnos. Primeira dama. O numeral é variável e o substantivo é variável. Variável mais variável, os dois flexionaram. Primeiras damas. Então a regra é clara, não é isso? Variou, variou, os dois vão para o plural. Então, para flexionar os dois elementos, o que a gente precisa verificar? Se os dois são variáveis. Vamos ver. Tenente-coronel, variável. Tenentes. Coronel, variável. Coronéis. Então, como é que fica o plural de tenente-coronel se os dois são variáveis? Se os dois vão para o plural? Tenentes-coronéis. Amor perfeito. Amor é um substantivo, é variável. Perfeito é um adjetivo, é variável. Então, se você tem dois elementos que são variáveis, como é que fica o plural de amor perfeito? Amores perfeitos. Os dois vão para o plural. Então, primeira regrinha, clara. Elementos variáveis, os dois vão para o plural. Quando ocorre apenas a flexão do primeiro elemento do composto? Quando o termo for separado por preposição. Se os dois termos aparecem separados por uma preposição, somente o primeiro elemento vai para o plural. Vamos ver. Cana-de-açúcar. Aqui, ó. Cana, açúcar. Mas está separado por uma preposição. Só o primeiro elemento vai para o plural. Aqui, ó. Canas de açúcar. Tá vendo? Outro exemplo. Pôr do sol. Tem preposição, ó, separando. Como é que é o plural de pôr do sol? Só o primeiro elemento vai para o plural. Aqui, ó. Pôres do sol. Fim de semana. Separado por preposição. Se está separado por preposição, qual é a regra? Só o primeiro elemento flexiona. Fim de semana. Pé de moleque. Separado por preposição. Qual o primeiro elemento? Pé. Então, só o primeiro elemento flexiona. Pés de moleque. Regrinha número 2. Quando o substantivo for separado por preposição, apenas o primeiro elemento pode flexionar. Ó, mula sem cabeça. Cadê a preposição? Apareceu ali, tá vendo? Sem. É a preposição que separa os dois termos. Qual é a regrinha? Separado por preposição, só o primeiro elemento vai para o plural. Plural de mula sem cabeça. Mulas sem cabeça. Dor de cabeça. Opa, elemento separado por preposição. Qual é a regrinha? Só o primeiro elemento flexiona. Plural de dor de cabeça, dores de cabeça. Dúvida? Vamos avançar.
quando o segundo elemento apenas flexiona? Nós já vimos que os dois podem flexionar se forem variáveis. Só o primeiro flexiona, se tiver preposição. Agora, só o segundo elemento flexiona. Quando que o segundo elemento flexiona? Se o primeiro for um verbo, embora verbo seja uma palavra variável, no substantivo composto, ele não permite flexão, o verbo não vai para o plural. E uma palavra invariável, tá? Se tiver um verbo ou uma palavra invariável no início do composto, somente o segundo elemento vai para o plural, ok? Então, regrinha número 1, os dois variam, os dois vão para o plural. Regrinha número 2, se for separado por preposição, só o primeiro. E a regrinha número 3, que é essa aqui, se eu tiver um verbo ou uma palavra invariável no primeiro elemento, somente o segundo vai para o plural. Vamos ver. Bate-papo. Opa, verbo. Bater. Só o primeiro elemento, ó, que fica invariável. Ó. O segundo elemento pode flexionar. Plural de bate-papo, bate-papos. Quebra-cabeça. Opa, verbo. Verbo no primeiro elemento, qual é a regrinha? Só o segundo flexiona. Quebra-cabeças. Arranha-céu. Esse arranhar aqui, ó, é um verbo. Verbo no primeiro elemento, só o segundo flexiona. Arranha-céus. Ex-namorado. Ex é um prefixo. Prefixo é invariável. Aqui, ó, palavra invariável. Só o segundo elemento vai para o plural. Ex-namorados. Vice-presidente. Também um prefixozinho, ó. Prefixo é invariável. Somente o segundo elemento vai para o plural. Vice-presidente. Vamos lá. Fique atento se no primeiro elemento aparecer um verbo ou uma palavra invariável. Qual é a regra? Só o segundo elemento vai para o plural. Quebra-cabeça, verbo. Qual é o plural? Quebra-cabeças. Abaixo-assinado, palavra invariável, advérbio, palavra invariável. Qual é a regra? Só o segundo elemento vai para o plural. Qual é o plural? Abaixo-assinados. Ok? Cuidado com a palavra guarda. Lembra que lá no início apareceu a palavra guarda civil, né? Um policial, guarda noturno. Então, o que você vai observar? A palavra guarda pode ser um substantivo, como pode ser um verbo. Aqui, ó, ela pode aparecer como um substantivo, no sentido de policial, de segurança, como também pode ser um verbo, o verbo guardar. Então, qual é a regrinha que eu vou aplicar? Se for verbo, só o segundo elemento. Se for substantivo, os dois elementos variam. Então, olha só, guarda-roupa. Guarda-roupa, verbo guardar. Se é verbo, quem varia? Só a palavra roupa. Guarda-roupas. Guarda-florestal. Substantivo. Aqui, ó. Se é substantivo, os dois são variáveis. Variável mais variável. Qual é o plural de guarda-florestal? Guardas florestais. Então, aí fica a regrinha, o cuidado para a gente, né, flexionar qualquer substantivo que aparece com a palavra guarda. Se for guarda de verbo, não flexionou. Se for guarda de substantivo, flexiona. Ok? Vamos fazer então exercícios para a gente ver se entendeu de fato.